Chegou a tão esperada técnica no molde sanduíche. Gente, o molde sanduíche, como eu já mostrei pra vocês, teoricamente ele não tem naturalidade. Por quê? Porque ele é um molde de estrutura americana, né? Ele é um molde muito, muito alto. Então, se vocês forem analisar, ó, como o ápice dele é muito alto, então ele não tem naturalidade, mas em alguns casos, que é o caso dessa unha aqui, olha como que esse leito é arredondado, tá vendo só? Nesse caso, ó, ele se encaixa muito bem. Por quê? A hora que eu viro assim de lado, olha lá, ele vai seguir o leito aqui, ok? Então, nesse caso, o molde sanduíche é bem bacana. Porque eu já escolhi aqui um número, né? Que cobre totalmente a unha e sobra ainda um pouco. Mesmo ele sendo encaixado no arco da cutícula, olha lá. Quando eu analiso ele de lado, pra gente analisar pelo grau de convexidade, a hora que ele desce, o ponto alto do ápice não vai ficar tão alto, né? E vai preencher todo esse espaço. Essa concavidade aqui, nessa profundidade do molde americano, ele vai preencher esse espaço da convexidade da unha dela. Então, esse daqui vai ser bem bacana para esse caso. Aqui eu escolhi o número 6, então a base dele também tem que ser o número 6. A minha unha já está preparada. E agora eu vou preparar a base do meu molde sanduíche para poder encaixar no sorriso da unha dela. Ó, broquinha diamantada no sorrisinho aqui de encaixe. Certo? Já prepara a minha lanterna. Gel base para acoplar essa base. Ó, leva até a abinha. Não, mas você nem preparou a abinha, mas eu trago esse produto até a abinha para não correr o risco de faltar na hora da acoplagem. Analiso, ó, a unha dela, ela é um pouquinho jogada para cá, o lado esquerdo do vídeo. Ó, já deixo a minha lanterna do dorso da minha mão para facilitar. Puxo aqui a cabecinha do dedo, ó, encaixo. A abinha de um lado, a abinha do outro. Levo na minha lanterna. Não precisa muito tempo aqui não, gente. Aproximadamente 15 segundos e nada mais. Por quê? Porque senão o gel base seca totalmente e ele vai descolar a nossa base. Feito isso, ó, tá bem firminha. Eu já vou desenhar a minha bailarina, matando 2 coelhos numa cajadada só. Como assim, Dal? Ó, eu já vou fazer a minha camada, sempre seguro aqui por baixo, tá, gente? A minha camada de segurança lá em cima. Ó, trazendo esse gel pra baixo. Encapsulando aqui o meu ponto zero. Dá, mas o ponto zero dela é muito infinito. Nós vamos trabalhar ele lá. Ó, trago aqui. Estamos trabalhando uma unha bailarina, correto? Pelo tamanho do meu leito, onde que vai ser a minha ponta? Vai ser o dobro? Então, vamos trabalhar o dobro, ó. Com o pincelzinho, eu vou desenhando aqui na base do meu sanduíche. Ó. Vou preenchendo toda essa unha até lá na simetria do encaixe da abinha do sanduíche. Já vou desenhando a minha bailarina. Olha que legal. Desenhei minha bailarina. Ó, vou preencher aqui essa lateral que ficou faltando produto. Que esse ponto zero dela aqui é bem lá no alto. Olha lá.
certo? Bato a minha lanterna. Para estabilizar esse produto. Quantos segundos dá? De 15 a 20 segundos. E agora a gente vai encaixar, ó, o nosso molde na parte de cima. Onde que eu vou medir? O mapeamento do meu molde. Ó, um pouquinho acima. Opa. Um pouquinho acima aqui da pontinha do lado de baixo. E 1 milímetro longe do arco de encaixe da cutícula. Nesse caso, gente, a gente não precisa também trabalhar com muito produto, não. Por quê? Porque a gente já tem uma retenção lá embaixo. Então, a gente vai flutuar aqui o nosso produto, porém, não vai precisar deixar aquela camada tão grossa. Porque a gente já tem camada de retenção lá embaixo. Aqui ficou uma leve transparência no leito, mais do que o permitido, né? Então, eu vou preencher. Olha lá. Muita calma nesta hora, porque esse é o ponto crucial, né, do sanduíche. Ó, encaixo no arco da cutícula, ó o dedinho aqui de apoio. Encaixei, desço, seguro, empurrando lá pra cima, ó. Pressiono o meu molde aqui embaixo, deu uma melequinha, eu já limpo. Vou lá onde eu segurei, ó, no arco da cutícula, para colocar a lanterna. Olha lá onde tá seguro. Isso daqui, gente, vocês têm que manter muito bem pressionado. Por quê? Porque senão pode acontecer de dar bolha. É onde acontece aquelas bolinhas chatas lá. Selo, fixa um pouquinho na parte de baixo. Dá, mas a hora que eu desci o meu molde escorreu mais, né? Além aqui do nosso limite. O que que eu faço? A hora que a gente remover o molde, vocês vão ver que pode acontecer de dar alguns probleminhas e a gente já vai consertar na hora da remoção. Eu vou levar por 1 minuto somente pra gente analisar essa estrutura. Olha lá, gente, saiu da cabine, eu vou tirar primeiro o molde de cima. Dou uma leve pressionada. Ó, removi o molde de cima, mas, olha lá. Arco da cutícula ficou bacana. Mas olha aqui, ó. Deu uma bolinha, tá vendo? Dá, o que que eu faço nessa situação? É aquilo lá que eu sempre falo pra vocês, ó. Broquinha diamantada. Limpei ali aquela casquinha da bolha, né? Por que que eu não tirei a parte de baixo? Pra eu mostrar pra vocês que tem como consertar, mesmo estando com a parte de baixo e acoplando o molde de cima novamente. Ó, preenchi aqui. Com uma película, com uma pérolazinha de gel. Já separo a minha lanterna. Ó, encaixei, desci, limpei minha rebarba. Lanterna, bem aonde foi o conserto. Levo para polimerizar por 2 minutos pra gente fazer a remoção total do nosso sanduíche. Dá, mas o molde de sanduíche, ele não veio para dar praticidade? Tudo depende do ponto de vista. Por exemplo, tem gente que gosta daquela limpeza na parte de baixo que ele proporciona, então prefere focar os estudos só no sanduíche. Por isso que o curso, ele tem 11 formas de aplicar
o molde F1. Isso, gente, porque eu nem tô usando todas as formas não, tá? Tem muito mais formas, tem dezenas de formas de aplicar o F1, mas eu fiz uma coletânea, digamos assim, das mais usadas, né? E das mais badaladas do momento. Por isso que a gente colocou o sanduíche na grade do curso, para vocês verem que é possível, principalmente para quem gosta, né, daquela limpeza na parte interna, é possível trabalhar com ele sim. É um pouquinho mais complicado, não é tão simples igual a gente vê por aí, mas é uma técnica que, se você focar o seu aprendizado nele, é uma técnica que no decorrer do tempo você também vai ficar muito expert, muito prática aí na técnica do sanduíche. Então vale a pena investir se você gostou da técnica. Não, quero investir nela, né? Os meus treinamentos só nela, porque eu gostei dessa limpeza, tal. É muito válido também. Olha só, gente, saiu, agora sim eu vou começar a nossa remoção pela parte de baixo. Olha isso. É exatamente isso daqui que quem é apaixonado pelo sanduíche ganha o coração da pessoa, por essa limpeza aqui, ó. Olha lá, nada de meleca na parte de baixo. Tem algumas rebarbinhas, lógico. Ó, o reparo que a gente deu tudo certo. Por quê? Porque a gente também pressionou bastante o nosso molde sem remover o molde da parte de baixo. Dá, mas é um formato almond esse molde. Sim, mas você consegue também fazer uma adaptação para o quadrado, para o bailarina. Tudo vai depender da sua forma de dispor o produto e de fazer o acabamento final. Pontinha reta até dar o tamanho desejado. Lembrando, não pode lixar muito lá pra cima não, porque senão ela vira uma quadrada. Puxo aqui a bochechinha. Fecho a minha parede já removendo as rebarbas. Porque como a gente limpou a rebarbinha lá atrás, não tem tanta coisa aqui pra subir. Olha lá. E fecho o meu lixamento. Tá vendo só a paredinha aqui da bailarina criando forma? Tiro as rebarbas, já fechando o meu lixamento da lateral. Sempre vou analisando para ver se não sobrou nada. E vou fechando. Olha lá. Quem disse que no molde amendoado não dá pra fazer a bailarina? Tá vendo só? Viro em visão lateral, ó, puxo bem aqui a bochechinha. Ainda tem um tiquinho de rebarba lá em cima, ó. Eu vou alinhar tudo isso com a simetria da unha dela. Olha lá. É um molde de estrutura americana. Dal, posso deixar dessa forma, seguindo, né, a curvatura da unha natural dela? Pode. Não deixa de ser uma certa naturalidade. Por quê? Porque tá seguindo a curvatura. Mas aqui, ó, ela tá retinha. Vou virar aqui de outra visão pra vocês verem. Vem mais pra cá, Sandrinha. Fecha essa. Olha lá. Tá vendo? Ela fica até bonita. Tem clientes, gente, que não gosta daquela estrutura reta aqui em cima. Ó, quando a gente coloca a lixa, aparentemente ela tá bem curvada. Mas por quê? É a estrutura que a gente tem que entender que aqui é uma estrutura americana, ok? Poderia fazer aquele lixamento reto? Poderia, se esse for o desejo da cliente. Mas aqui no caso é para vocês entenderem como que é que a gente pode acoplar o molde sanduíche, trabalhando a naturalidade do leito da cliente, porém, ó, subindo as laterais para não deixar tão caída. Tá vendo só? Mas aqui a gente vai manter a estrutura americana. Vou fazer o afinamento da minha ponta.
Olho em visão de dentro, olha isso, gente. Não tem nada. Nada aqui pra lixar, tá vendo? Eu só vou passar pra tirar um brilhinho pra gente poder selar e a casquinha do selante não sair daqui. Mas, ó, não tem nada aqui pra fazer. Esse é o maior barato, né? O ponto mais alto do molde sanduíche. Olha lá. Muito bonita também. Tá vendo? Seguindo a estrutura natural do leito dela, que deu super certo essa estrutura americanizada aqui. Vamos jogar um prep para poder fazer o nivelamento do arco da cutícula, assim como também remover aqui o brilho da nossa estrutura. Quando vocês fizerem aquele tipo de reparo, né, da bolinha e tudo mais, esse momento aqui, ó, é crucial. Por quê? Porque às vezes vocês vão passar a broca e pode ficar um leve risquinho da onde foi encaixado ali o molde na hora do reparo. Então, vocês sempre tem que ver se não ficou nenhum risquinho, tá? Se por acaso ficou, tira agora com a broca. Ou até mesmo com a lixinha fecha-poros. Subiu bem pouquinho a pele, a gente vai remover. Olha lá. Muito bonita a estrutura também. O tipo de molde, né? Olha lá, gente. Lembra dos furinhos, né? Das bolinhas, na verdade? Daquelas manchinhas de bolha, né, de movimentação de gel. Ó, primer adesivador, onde vocês localizarem essas bolinhas. E já na sequência, o selante. Estico muito bem o produto para não dar excesso de jeito nenhum. Encaixo no arco da cutícula. Últimas pinceladas sempre nas laterais, né? Para não dar a barriguinha. Levo na cabine por 2 minutos pra gente fazer a remoção do degrau de encolhimento. Olha lá, gente. Grauzinho de encaixe. Ó. Tá vendo só? Vamos remover ele. Deixando essa ponta bem retinha. Alinho aqui a paredinha lateral. A simetria, né? Do outro lado. E vou afinar novamente essa ponta. Bem de levinho, porque ela já está definida. Viro para ver o lado de dentro, para ver se marcou. Ó, quase não marcou. E vamos selar a parte de dentro agora. Viro para passar a nossa toalhinha na parte de cima da estrutura. E levo para secar por 1 minuto e eu volto para mostrar o resultado final para vocês. Olha lá, gente, finalizada a nossa bailarina no molde sanduíche. Olha lá. Tá vendo só? Leito extremamente convexo, seguindo, né, o estilo americano de estrutura, porém, ó, simetria retinha, para dar sustentabilidade, inclusive, para essa unha. Tá vendo só? Espero que vocês tenham gostado e até a próxima aula.